Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano Meira para mais uma aula de funções do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 1. Hoje vamos falar sobre função quadrática. Função quadrática é esse tipo de função aqui, uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que atende aos seguintes pré-requisitos. A, b e c pertencem aos números reais e a diferente de zero. Ok? Essa então é a definição de função quadrática. Vamos ver alguns exemplos. F de x igual a 2x² mais 4x mais 1. Então, note que aqui os coeficientes a é igual a 2, b é igual a 4 e c é igual a 1. Ok? Outro exemplo, menos 4x mais 4x. Note que nós temos aqui o coeficiente a igual a menos 4, b igual a 4 e c igual a 0. E, novamente, mais uma função, 2x² mais 1, onde eu tenho a igual a 2, b igual a 0 e c igual a 1. Então, pode notar que, para ser uma função quadrática, o termo a tem que ser diferente de 0, como está aqui em vermelho nos três casos. O b pode ser 0 ou pode ser outra coisa. E o c também pode ser 0 ou qualquer outro número real. Ok? Vamos, então, a algumas informações. O parâmetro a ele é muito útil porque quando a gente vai interpretar um gráfico, eu posso, ou plotar o gráfico de uma função, o a vai determinar a concavidade da função. Quando a é maior que zero, nós temos a concavidade voltada para cima, ok? Como vocês estão vendo aqui no gráfico. Quando a é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Então, ao olhar para uma equação de segundo grau, a gente já sabe a concavidade dela através do termo a. Vamos voltar aqui nos exemplos anteriores. Veja aqui a primeira função, concavidade voltada para cima. Segunda função, concavidade voltada para baixo. E terceira função, concavidade voltada também para cima. Ok? O valor que o gráfico corta aqui no eixo y é o c. Então, nesse caso aqui, eu tenho c igual a 1 e nesse caso eu tenho c igual a 2. Não bate com as funções aqui porque não foi a mesma que eu fiz o gráfico, tudo bem? Mas quando você vê lá o a, o b e o c da função, o c tem o significado de representar o valor do y quando x é igual a 0, ou seja, o ponto onde o gráfico corta o eixo y. A gente vai ver isso mais para frente quando for desenhar gráfico. Cálculo de raiz de uma função quadrática. As raízes de uma função são os valores de x, que quando substituídos nesta função, resultam em f de x igual a zero, ou seja, são aqueles valores de x que zeram a função. E para a gente encontrar as raízes de uma função quadrática, a gente usa a famosa fórmula de Bhaskara. Ok? A fórmula de Bhaskara vai me dar as duas raízes, os dois valores de x, que estão associados aos zeros da função, que pode ser x' igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o outro, a raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, resumindo aqui para você que está chegando agora. Você, quando tiver uma função ax² mais bx mais c, começará calculando o delta. O delta é um número, que é definido como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois que você calcular o delta, você pode voltar aqui nessas duas equações anteriores e calcular os valores de x1 e x2 que correspondem às raízes dessas funções. Ok? Mas para não ficar muito abstrato, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Vamos pegar uma função simples, do tipo f de x igual a x ao quadrado menos 4, e vamos calcular as raízes dela e ver o que acontece com essa função. Bom, então nós precisamos começar definindo quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a é o termo que multiplica o x ao quadrado, como não tem nada aqui, o a é igual a 1. O b é o termo que multiplica o x, como não aparece o termo onde tem x expoente 1 aqui, isso significa que o b é 0, né? Porque 0 vezes x deu 0 e o 0 nem apareceu aqui na equação. E o c é igual a menos 4. C é o termo independente, que é esse cara aqui. Ok? Começamos então calculando x1 e x2, mas para isso eu vou precisar do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, 0 ao quadrado menos 4 que multiplica o a é 1, que multiplica c, que é menos 4. Então, menos com menos é mais, 4 vezes 4 é 16. Temos então o delta. Para calcular o x1, basta substituir o delta igual a 16 e o a igual a 1. Fazendo então a continha, e o b igual a 0, é claro. Fazendo a continha aqui, nós encontramos raiz de 16 igual a 4, 2 vezes 1 é 2, 4 dividido por 2
é igual a 2. Ou seja, a primeira raiz desta função é x' igual a 2. Vamos ver então o x duas linhas, a outra raiz dessa função. É menos b mais raiz de delta sobre 2a. Substituindo b igual a 0 e delta igual a 16, a igual a 1, nós obtemos então menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Então as duas raízes dessa função são x igual a 2 e x igual a menos 2. Agora vamos analisar um pouquinho o significado disso daqui. O que a gente pode aprender a respeito dessa função olhando para esses resultados? Primeiro, o a é igual a 1. Se ele é igual a 1, ele é maior que zero e, portanto, a concavidade dessa função é voltada para cima. Ok? O delta é um número positivo, igual a 16. Vocês vão aprender que quando o delta é positivo, a função tem duas raízes reais. Ou seja, existem dois valores onde ela corta o eixo x. E como vocês podem ver aqui pelo cálculo do x1 e do x2, o valor dessas raízes são x igual a 2 e x igual a menos 2. Só um lembrete aqui. Aqui era para ser x duas linhas em tudo aqui, mas eu esqueci de colocar. Mas não importa o nome, x1, x2 ou x', x duas linhas. O importante é que tem duas raízes distintas. Vamos então à interpretação gráfica. Aquilo que eu falei a respeito do delta é o seguinte, né? O delta também é conhecido como discriminante da função. Quando o delta é menor que zero, a função quando o delta é menor que zero, a função não tem nenhuma raiz real. Ou seja, ela não corta o eixo x. Quando o delta é igual a zero, ela vai tanger o eixo x em apenas um ponto. Ok? Temos duas raízes e essas raízes são iguais. É isso mesmo. Então, nesse caso do exemplo aqui, onde o gráfico corta o eixo x no ponto menos 1, nós dizemos que a função tem duas raízes reais e iguais a menos 1. Ok? E quando o delta é maior que zero, quando o delta é positivo, nós temos duas raízes distintas, ou seja, há dois lugares onde o gráfico corta o eixo x. Vamos ver um exemplo. Temos então outra função, 2x² mais 4x mais 1. Tirando aqui a, b e c dessa função, o a vale 2, o b vale 4 e o c vale 1. Podemos calcular o delta. Delta é b ao quadrado, portanto, 4 elevado a 2. Menos 4 vezes a vezes c, ou seja, menos 4 vezes 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui, nós obtemos delta igual a 8. Então, a partir desse resultado, nós sabemos que a função possui duas raízes reais distintas, ou seja, o x1 e o x2 existem e são diferentes entre si. Como delta maior que zero, a função possui raízes distintas. Cálculo das raízes. Para calcular as raízes, nós usamos a fórmula de Bhaskara. Precisamos saber o delta, o valor do a, do b e do c. E, substituindo aqui na fórmula de Bhaskara, menos b é menos 4, menos raiz de delta, delta é 8, dividido por 2a. 2 vezes 2, 4. Fazendo aqui, então, eu tenho 4 menos raiz de 8 dividido por 4. Esse resultado aqui não vai dar bonitinho, como costuma dar, mas eu fiz questão de colocar uma função cujas raízes são decimais, porque senão todo mundo acha que sempre tem que dar um número inteiro no x1 e no x2, mas não é o caso. Então, fazendo esta continha, né? Fazendo menos 4 menos o resultado que vem da raiz de 8 e dividindo tudo por 4, nós obtemos menos 1,71. Fazendo a mesma coisa para o x2, eu tenho menos b igual a menos 4, mais raiz de delta, mais raiz de 8, dividido por 2a, que é 2 vezes 2. Fazendo então a conta, da mesma maneira que na anterior, eu obtenho a outra raiz, que é menos 0,29. Ok? Então, não se assustem quando a raiz der um número quebrado, quando der um número decimal, negativo, positivo, as respostas nem sempre serão bonitinhas. Ok? Então, temos aqui o delta. O delta nos diz que a função tem duas raízes reais. Por Bhaskara, nós calculamos as duas raízes. x' igual a menos 1,71 e x duas linhas igual a menos 0,29. E o a, como é positivo, indica que a função tem concavidade voltada para cima. Temos então aqui as raízes da função, menos 0,29 e 1,71. Então, note que esses valores que nós obtivemos para as raízes correspondem aos valores onde o gráfico corta o eixo x. Ele corta o eixo x primeiro em menos 1,71, e o y vale zero, é claro, e depois, posteriormente, em x2 igual a menos 0,29. Ok?
Raízes distintas. Por quê? Porque o delta é maior que zero. O delta é igual a 8. Portanto, temos dois pontinhos vermelhos aqui, duas raízes. E a concavidade voltada para cima advém do fato de que o A é maior do que zero. Ok? Então vamos em frente. Vértice da parábola. O vértice da parábola é esse ponto aqui, ó. Esse ponto que pode ser um ponto de mínimo, quando a função tem concavidade para cima, ou um ponto de máximo, quando ela tem concavidade voltada para baixo. Nós vamos estudar, então, quais são as coordenadas do vértice. Bom, tendo, então, a primeira raiz da função nesse ponto, x', a segunda raiz é x duas linhas, né? Que, lembrando, sempre correspondem aos valores de x para os quais a função é igual a zero, ou seja, os valores onde o gráfico corta o eixo x. E as coordenadas, então, desse ponto aqui, que é o vértice, são x igual a menos b sobre 2a e y igual a menos delta sobre 4a. Essas são as coordenadas x e y do vértice da parábola. Ok? Então, x do vértice, a coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice é menos delta sobre 4a. Agora vamos fazer um exemplo para que não fique tão abstrato como encontrar o vértice da função. Então nós temos aqui uma função aleatória, x² menos 3x mais 2. Vamos calcular o x, a coordenada x do vértice. Deve dar mais ou menos 1,5 pelo gráfico. Então, o x é menos b sobre 2a. Como b vale menos 3, menos b vai ficar mais 3. E 2 vezes o a vai ficar 2 vezes o 1, que é 2. Portanto, a coordenada x do vértice é 3 meios. Para calcular a coordenada y, nós vamos precisar do delta e do 4a. Para achar o delta, nós precisamos fazer a continha. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b vale 3, então 3 ao quadrado, na verdade é menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 do mesmo jeito. Menos 4 vezes o a vezes o c. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 igual a 1. Então esse é o valor do delta. Tendo o delta, como nós já sabemos o a, podemos calcular a coordenada y do vértice. Ou seja, y igual a menos delta, menos 1, dividido por 4 vezes o a. Como a é 1, né, o número que tem aqui na frente de x² é 1, 4 vezes 1 é 4. E nós temos então a coordenada y do vértice. Então as coordenadas do vértice da função, ou seja, desse ponto de mínimo aqui, é x igual a 3 meio, y igual a menos 1 quarto. Ok? Então, agora chegou a hora de calcular, de mostrar qual será o conjunto imagem para uma função quadrática. Nós vamos dividir a nossa explicação em duas partes. O que fazer quando o a for maior que zero, quando a função tiver concavidade voltada para cima, e o que fazer quando o a for menor que zero, que corresponde ao caso em que a função tem concavidade voltada para baixo. Bom, nesse caso, onde o a é positivo, note que eu tenho um valor mínimo para o y e vários valores acima dele, né? Infinitos valores acima dele. Então, o menor valor que pode ser assumido pelo y corresponde a menos 1, alguma coisa, menos 1,4, que corresponde a essa coordenada aqui, a coordenada y desse ponto do vértice. Bom, como é que escreve então? Caso apareça um exercício que você tem que escrever qual é a imagem da função f. Então você vai escrever assim, a imagem da função f, essa é a notação, é o conjunto, é igual, abre chaves aqui, é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tal que y seja maior ou igual ao y máximo, ao y mínimo, aliás, o y mínimo que corresponde a menos 1, alguma coisa aqui. E o y mínimo você vai calcular fazendo menos delta sobre 4a. Então é desse jeito que você vai escrever o conjunto imagem de uma função quadrática quando ela tiver a concavidade voltada para cima. Agora, quando ela tiver a concavidade voltada para baixo, como é esse caso aqui, note que eu terei um y máximo e depois todos os valores menores aqui, inclusive os negativos e o zero. Então você vai escrever assim, ó, a imagem da função f, caso a concavidade seja voltada para baixo, caso o a seja negativo, é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tal que y seja menor ou igual do que o y máximo. Então eu tenho aqui um ponto de máximo para o y, então o conjunto imagem são todos os outros valores de y, incluindo o y máximo. É isso, é assim que se determina a imagem de uma função quadrática, o conjunto imagem. Agora nós vamos ver como construir gráficos de funções quadráticas. Eu fiz aqui um passo a passo para ajudar. Então, o primeiro passo será calcular as raízes da função usando a fórmula de Bhaskara, né? Lembrando que as raízes são aqueles valores de x, onde a função quadrática corta o eixo x.
Então você vai calcular as raízes conforme nós vimos aqui um pouco antes na aula. Vai calcular o x1 e o x2, né? Para isso você vai precisar do delta. E esse x1 e x2 já serão dois pontos no seu gráfico, que correspondem aos valores de x, onde o gráfico irá cortar o eixo, né? O y nesses pontos vale 0. Depois você vai calcular as coordenadas do vértice, né? Caso seja uma função com a positivo, o vértice será um ponto de mínimo. Caso seja uma função com a negativo, o vértice será um ponto de máximo. Para calcular as coordenadas do vértice, independente do caso, você vai fazer assim. A coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice é menos delta sobre 4a. Ok? Sabendo disso, você já vai saber exatamente em que ponto terá o valor de máximo ou de mínimo da sua função. O terceiro passo é determinar a concavidade, né? Se o a for maior que zero, a concavidade é voltada para cima, o gráfico fica igual a esse. Se o a for menor que zero, o gráfico terá concavidade voltada para baixo. E aí você terá essa carinha aqui, ok? Então, recapitulando, fazendo Bhaskara, você encontra as duas raízes, né? As duas raízes correspondem aos valores de x, onde o gráfico vai cortar o eixo aqui. Além disso, sabendo o sinal do a, você sabe a concavidade. E calculando as coordenadas do vértice, você vai saber exatamente esse ponto de mínimo ou esse ponto de máximo, dependendo do caso. A gente já vai fazer um exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos ver então mais uma característica especial, que é o seguinte. O valor do c na função, aquele termo independente, corresponde ao valor onde o gráfico vai cortar o eixo y, ou seja, o valor da função quando x vale 0. Então essa informação também é bem útil na hora de traçar o gráfico. Vamos então fazer um exemplo. Tenho aqui uma função quadrática, y igual a x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2x menos 3, e eu quero calcular, então, fazer o gráfico disso. Primeiro passo, calcular as raízes usando Bhaskara. Então nós começamos aqui com a expressão que vai me dar a raiz. Note que eu preciso do delta, então vou fazer primeiro o delta aqui, b ao quadrado menos 4ac. E vamos lá. O b é o termo que multiplica o x, então vale 2. O a é o termo que está na frente do x², nesse caso é menos 1. E o c é o termo independente, que é 3. Fazendo então essa continha, nós vamos obter delta igual a 16. Substituindo aqui no x1, eu vou ter no lugar do b o menos 2, né? Aliás, o 2, que é menos b, então fica menos 2, mais raiz de delta dividido por 2a. Fazendo a continha, nós obtemos então x1 igual a menos 1. Então essa é a primeira raiz da função. A outra raiz, seguindo o mesmo procedimento, só que aqui com o sinal de menos no meio, né? Nós obtemos a raiz igual a x2 igual a 3. Então eu já tenho aqui basicamente todas as informações que eu preciso para determinar o que vem daqui para frente. Segundo passo, claro, é calcular as coordenadas do vértice, né? Do ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui, ó, note que a função tem um a menor que zero, portanto a concavidade dele é voltada para baixo. Esse gráfico aqui terá ponto de máximo, não ponto de mínimo. A gente vai ver quando fizer o gráfico. A coordenada x é menos b sobre 2a. Substituindo aqui os valores, eu obtenho xv igual a 1. Então, a coordenada x do vértice é 1. A coordenada y é menos delta dividido por 4a. Também, substituindo aqui os valores, eu vou encontrar delta igual a 4. yv igual a 4. Coordenada y do vértice igual a 4. E como o a é menor que zero, né, já vimos a concavidade é voltada para baixo. Então vamos ver como é que fica o gráfico. Eu tenho aqui as coordenadas do vértice, 1 e 4, que nós acabamos de calcular, e corresponde a esse ponto aqui de máximo da função. A coordenada dos pontos onde ele corta o eixo x é o x1, que vale menos 1, e o x2, que vale 3. Então, x1 e 0 é um ponto, x3 e 0 é o outro ponto. Já estamos quase chegando ao fim do que temos para estudar aqui a respeito de funções quadráticas, então vamos ao último assunto, que é o estudo do sinal. Muito bem, então estudo do sinal basicamente é determinar o intervalo em que tua função é positiva e o intervalo em que ela é negativa. Então vamos começar aqui com o primeiro caso, que é aquele quando o delta é maior que zero. Então, caso o delta seja maior que zero, haverá duas raízes distintas, né? O gráfico terá esse aspecto que vocês estão vendo aqui, com dois pontinhos brancos aqui cortando o eixo x. Se, além de ter o delta maior que zero, o gráfico, a função tiver o a maior que zero, ela for com concavidade voltada para cima, então ela será negativa para qualquer valor de x entre x1 e x2, entre x' e x2', e será positiva para os valores diferentes de x1 e de x2.
E é claro que no ponto x1 e no ponto x2, a função tem valor igual a zero. Então, ela não é nem positiva nem negativa. Agora, se o delta for maior que zero e a função for com concavidade voltada para baixo, ou seja, se ela tiver a menor que zero, nesse caso, inverte também o intervalo em que ela é positiva. Antes ela era negativa entre x1 e x2, e agora ela é positiva entre esses dois valores de x, entre as duas raízes. Tá? Esse tipo de caso, convém você sempre, quando você tiver essa situação, você desenhar, esboçar rapidamente o gráfico, né? Você sabe que o delta é maior que zero, então vai ter duas raízes. Você sabe que o a é maior que zero, então tem ponto de máximo e de mínimo. Então você trata, tem ponto de mínimo, aliás. Você traça um gráfico parecido com esse daqui. Agora, se o a for menor que zero, você faz um gráficozinho menor que esse, daí você já consegue analisar quando que a função é positiva e quando que ela é negativa. Tá? Mas esse é só o primeiro caso, é quando o delta é negativo. Quando o delta é igual a zero, então o gráfico só vai cortar a função num ponto. Né? Só nesse ponto em que a função vai ter valor igual a zero. Caso o a seja positivo, a função será sempre positiva. Caso o a seja negativo, a função será sempre negativa, exceto no ponto onde ela corta o eixo x, né, que corresponde à raiz, né, da função. Nesse caso, a raiz x1 igual a x2. Temos duas raízes, porém elas são iguais. Terceiro e último caso, nós temos então quando o delta for menor que zero. Então, se o delta for menor que zero, a função ou será sempre positiva ou será sempre negativa, e isso depende apenas do a. Se o a for positivo, a função será sempre positiva. Se o a for negativo, a função será sempre negativa. E é isso, é assim que a gente determina o estudo de sinais de uma função quadrática. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se entenderam, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima. Um abraço, até mais.